E aí pessoal, sou Manuel Florindo, professor de Física. Estou aqui para passar mais um vídeo para vocês agora de como escrever equações corretamente no Word. Mas antes de iniciar o vídeo, queria que vocês já se inscrevessem no canal e dessem o like para apoiar nosso material, beleza? Então vamos começar aqui o conteúdo. Pessoal, para que nós possamos escrever corretamente equações no Word, muitas pessoas possuem esse problema, geralmente quando vão escrever sua dissertação, seu TCC, ou mesmo um artigo, e geralmente são da área de exatas, né, como física, matemática. Para ser inserido as equações, nós temos a opção básica aqui de equações, que quando a gente clica ele já abre essa janela, essa aba na verdade. Quando a gente clica ele já abre essa aba com várias opções. Só que as opções são muitas e pode ser um pouco difícil de se inscrever para quem está começando. Então, como é que a gente pode fazer? Primeiramente, a formatação da equação. Geralmente quando a gente vai escrever uma equação em um trabalho científico, um artigo, ele exige que tenha alguma numeração. E geralmente a numeração é à direita. E o Word, ele não permite que você escreva uma numeração à direita junto com a equação centralizada na sua formatação normal. Qual é a saída que a gente utiliza para fazer isso? Eu utilizo usar a opção de inserir uma tabela. Então eu vou lá na tabela, insiro uma tabela de uma linha e 3 colunas. Na coluna do meio eu insiro a equação. Então eu vou inserir a equação qualquer aqui, deixa eu ver. Inserir equação, né? Vou colocar a equação força F é igual a massa vezes aceleração. Então inserir uma equação. E essa vai ser a minha equação 1. Vou escrever apenas o numeral entre parênteses 1. Depende da formatação que você esteja utilizando. E vou alinhar ele à direita. Pronto, alinhei ele à direita. Só que eu não posso ficar com a tabela com essas linhas dentro do meu texto. O que eu faço? Eu seleciono a tabela, vou em Design, e tem a opção de bordas. Nessas bordas eu vou na opção sem borda. Então essa é a maneira correta de fazer a formatação de uma equação dentro do texto. Agora de se escrever uma equação corretamente, primeiramente você tem a opção, como eu já mostrei para você, de inserir e na opção equação, mas para você agilizar você pode usar o comando Alt igual. Você utiliza o comando Alt igual, já aparece a opção de escrever uma equação. Dentro da opção de escrever a equação, você tem várias funções que pode ser utilizado. A primeira que aparece aqui em cima é a função fração, que tem várias formas de se escrever a fração e tem até algumas sugestões de frações mais utilizadas, como π sobre 2, dy sobre dx, ΔY sobre ΔX, e assim por diante. Então primeiramente vou fazer uma apresentação geral dessas funções e em seguida vou inserir algumas equações para que vocês possam ver. Tem a opção subscrito e sobrescrito, que é quando você quer colocar algum número a elevado a alguma potência ou então algo com algum índice e vice-versa. Radical, quando você quer escrever uma raiz qualquer, quando você quer escrever uma raiz com um índice diferente de 2 ou 3, né? Então a raiz quarta, a raiz quinta, e por diante. Temos as integrais, que você pode escrever uma integral definida, uma integral indefinida, integral dupla e assim por diante. Tem os operadores, tem chaves. Essas chaves são interessantes e logo eu vou mostrar para vocês qual a diferença delas para as chaves normais do teclado.
Tem as funções seno, cosseno, seno a menos 1, as ênfases, que é quando você quer colocar algum número com a derivada em vez de dy, dx, colocar o pontinho, né? Tem os vetores, temos os limites, logaritmos, operadores diversos e temos as matrizes. É nessas matrizes que eu queria explicar para vocês a questão das chaves, dos colchetes, que é interessante. Vou escrever aqui uma matriz 3×3. Pronto, aqui é a matriz 3×3. E dentro dessa matriz eu quero colocar ela entre parênteses. Então eu vou no teclado e coloco um parênteses de um lado e um parênteses do outro, como ela geralmente é escrita na literatura. No entanto, não fica aparentemente legal. O que eu posso fazer? Eu vou apagar tudo. Vou no item chaves, né? Eu vou colocar aqui parênteses. E dentro dessa caixinha em branco, eu vou lá em matriz, escolho a matriz vazia 3×3. Pronto. Agora os parênteses estão cobrindo totalmente a matriz. E aí eu posso escrever os elementos aqui em matriz. Vou colocar uma matriz de identidade. Pronto. Vocês podem ver que fica bem legal quando a gente coloca com os parênteses da opção de equação. Ainda na opção de equação, nós temos os símbolos, que muitas vezes a gente precisa escrever alguns símbolos que são específicos de cada equação. Então, aqui nós temos os símbolos de matemática básica e nós temos essa aba aqui que ela mostra outras opções, como letras gregas, símbolos e letras, operadores, setas e assim por diante. No entanto, se você for uma pessoa que vai escrever muitas equações no seu trabalho, às vezes ficar procurando pode não ser a melhor opção e vai demorar muito para você. A minha sugestão seria que você compreendesse um pouco mais sobre inserir equações e já for digitando os códigos dos próprios símbolos. Por exemplo, eu vou começar aqui novamente com alt igual e eu vou escrever e vou mostrar aqui para vocês que nos símbolos vocês têm o ícone do sigma e quando você chega em cima do sigma tem entre parênteses escrito /sigma. Ou seja, o que significa isso? Significa que você pode inserir o sigma ou só clicando ou você pode escrever /sigma espaço que ele aparece. E isso fica muito mais prático quando você está escrevendo suas equações do que ficar procurando símbolos dentro da plataforma. Então vou escrever aqui a equação de Torricelli, que a equação de Torricelli é v elevado ao quadrado, que eu posso ou inserir a opção subscrito e clicar aqui no subscrito e botar dentro dos dois quadradinhos v, né, e elevar ao quadrado. Apago o que eu tinha escrito anteriormente. Ou eu posso utilizar a opção que eu falei para vocês anteriormente, que é escrevendo com os códigos. Nesse caso, se eu quero elevar ao quadrado, eu escrevo v, aí escrevo circunflexo. Quando eu escrevo circunflexo, o próprio Word ele já detecta que eu vou colocar alguma coisa elevada. Então eu vou colocar ao quadrado e 2 espaços. Se eu quiser escrever, por exemplo, antes de concluir a equação, elevado a -2, por exemplo, vamos lá, alt igual v elevado, coloco parênteses, aí eu abro um parênteses, de novo, v elevado, abro um parênteses, escrevo, por exemplo, -2, fecho parênteses e aperto espaço. Veja que isso faz com que o -2 fique no índice. Se eu escrever sem o parênteses, só o menos ia ficar elevado
e o 2 vai ficar fora da potência. Então agora vamos escrever completamente a equação de Torricelli. Alt igual V, escrevo circunflexo 2 espaço, fica V ao quadrado, igual V. Agora eu tenho duas coisas importantes nessa equação, é que ela tem um índice embaixo e em cima, né, que é o V0 ao quadrado. Então o que eu faço? V underline 0 espaço, escrevo circunflexo 2 espaço, fica V0 elevado ao quadrado, mais eu posso escrever tanto 2 vezes A vezes ΔS, eu posso escrever tudo sem um ponto, né? Mas eu vou escrever com um ponto. Tem uma opção de escrever o ponto da multiplicação, que é o barra C dot. Então eu dou espaço aqui, escrevo barra C dot, dou espaço. Aparece um ponto de multiplicação. Aí escrevo de novo, barra C dot, espaço, fica outro ponto de multiplicação. Agora eu vou escrever o delta. Como eu mostrei para vocês, vocês podem ou procurar aqui nessas opções, ou vocês podem digitar, né? Eu sei já que a opção delta é só você colocar barra delta. Quando eu escrevo isso, fica esse delta minúsculo. Como é que eu faço para resolver esse problema? Quando você quer escrever o delta maiúsculo, você bota, vou apagar ele aqui, você bota barra delta com o D inicial maiúsculo e o restante minúsculo, delta, dá espaço, aparece o delta maiúsculo, S. Pronto, agora nós temos a equação de Torricelli escrita toda com códigos. Ela fica bem mais fácil do que você ficar procurando os símbolos aqui na opção. Caso você ainda não saiba com os símbolos, você realmente tem que ficar procurando, né? Por exemplo, aqui letras gregas. Nós temos todas as letras gregas mais utilizadas. E a que eu falei para vocês, o delta, tá aqui, ó, com barra delta com D maiúsculo. E aqui em cima tem o delta com D minúsculo. Então eu vou escrever outra equação, uma equação simples com fração, que é a que a gente sabe da equação de Bhaskara. Então na equação de Bhaskara nós temos que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, primeiramente, para escrever isso tudo eu tenho que colocar uma fração. Então eu vou lá no ícone de fração e boto uma fração. E no numerador eu seleciono a caixa de cima e começo a escrever. Então eu vou lá, menos b. Aí para me escrever mais ou menos, eu tenho a opção de procurar aqui, colocar em matemática básica. Tem a opção mais ou menos. Ou ele dá a opção de escrever barra PM. Como eu já estou aqui na opção, eu já vou selecionar o ícone mais ou menos. Vou em raiz, né? Raiz de delta. Então eu vou aqui no radical, escrevo raiz e dentro coloco o delta. Como vocês já aprenderam, delta é barra delta espaço sobre 2a. Sobre 2, você pode escrever tanto 2a junto como 2 barra C dot A. Então aqui vocês já viram algumas formas de se escrever equações, viram que escrever com os códigos fica bem mais ágil quando você vai precisar escrever muitas equações. E nosso vídeo vai ficando por aqui. Se você já gostou, já dê o like e se inscreva para acompanhar nossos próximos conteúdos, beleza? Até mais!